o spotlight, viu? Começar a mensagem, pastor. Bem, gente, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos com o mesmo objetivo, todas as terças-feiras, em oração, né, pela busca do batismo do Espírito Santo. Estamos estudando aqui o nosso livrinho, A Revolução do Espírito. Tem sido uma bênção a cada terça-feira. Terça-feira passada nós demos uma pausa devido à Semana do Calvário, mas aqui estamos de volta e felizes, né, por estarmos juntos mais uma vez. Como eu falei no início, o livro ele se divide em algumas partes. Então, nós já estudamos a primeira parte, que fala sobre a promessa do Espírito Santo, e a partir de hoje nós vamos estudar uma parte muito especial, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E o tema de hoje é justamente conhecendo o Espírito Santo. Então, nós temos aqui o nosso convidado, o pastor Brian Rios. Pastor Brian, ele é secretário aqui na Missão Alagoas, é esposo da Evelyn e pai do Felipe e da Mariana. Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Uma Amém, boa pastor, noite. seja muito bem-vindo. E o senhor pode ficar à vontade, pode começar, pode interagir. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração conosco, né, para iniciarmos e colocando diante do altar do Senhor todos os pedidos que foram feitos. Vamos então. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos terminar um dia na certeza que o Teu Santo Espírito está em nosso meio. Se ouvir as orações que foram feitas, os pedidos, também os assuntos que ficaram no coração, nesse momento eu quero rogar que o Senhor, com a Tua misericórdia e graça, alcance a cada pedido. Também, Senhor, houve a necessidade que não foi expressa e também atende aquelas necessidades que nós não percebemos ainda, mas que Teu Santo e bom Espírito, que sonda os corações, possa, Senhor, nos mostrar e venhamos buscar a Ti para ter uma novidade de vida a cada manhã, a cada novo dia. Nos ajuda, Senhor, nesse estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, obrigado pelo convite, Ivan e Rosana. É muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade. Vejo aqui algumas pessoas que eu já trabalhei, inclusive aqui o pastor Luciano. Fala, meu amigo, boa noite, Isso, tudo bem? Luciano Paulino, muito bem. Prazer em Maravilha. reencontrá-lo. Bom rever aqui os amigos. Eu estou olhando aqui os nomes, às vezes por nome eu não reconheço todos, mas, enfim, é bom estar com vocês hoje. Para o nosso estudo, hoje nós vamos ver o capítulo 6. Esse é o estudo que nós vamos fazer hoje. E o título é Conhecendo o Espírito Santo. Interessante que a palavra conhecer na Bíblia, ela tem a ver não simplesmente com conhecimento teórico, mas está relacionado à vivência, à intimidade, à convivência, a relacionamento de fato. Então, conhecer o Espírito Santo é algo que passa, sim, pelo entendimento daquilo que a Bíblia revela, mas ao mesmo tempo e principalmente com a nossa dependência dele. Então, nós vamos olhar um pouquinho esses assuntos, tem vários tópicos aqui importantes, mas eu quero começar com uma leitura que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 7, 22 e 23, se você tiver como acompanhar na sua Bíblia, convido você a abrir a Bíblia. Capítulo 7 é o final do sermão de Jesus que começa no capítulo 5, onde Jesus começa com as bem-aventuranças e vai mencionar uma série de ensinos que conclui no capítulo 7, versículos 22 e 23. Então, nós vamos ler aqui. Se você encontrou, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres?
então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é uma afirmação muito contundente de Jesus, é muito assertiva, porque ele termina a mensagem que vai falar para que a gente possa buscar Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, se nós olhamos coisas que são trevas, a nossa vida então será de mais treva ainda. E vai terminar justamente fazendo esse apelo, dizendo que quando Jesus voltar, muitos daqueles que vão se perder são aqueles que ouviram falar de Jesus, trabalharam para Jesus, viram os milagres do Senhor, mas eles estavam agarrados ainda a algumas coisas desse mundo. E Jesus diz: nunca vos conheci. Em outras palavras, eu não tinha um relacionamento com vocês. Vocês me buscavam para muita coisa, mas eu não tinha relacionamento com vocês. Como a gente pode entender isso pensando naquelas pessoas que conhecem a palavra, que vão à igreja, que trabalham para o Senhor? Você veja que ao longo do Antigo Testamento, também do Novo, nós vimos algumas pessoas que trabalharam para Deus, fizeram grandes coisas para o Senhor, mas eles não estavam conectados com o Espírito Santo. E nós podemos destacar, por exemplo, a história de Jonas. Jonas era alguém que foi chamado por Deus, ele relutou, ele acabou dando a mensagem para Nínive. Nínive se arrependeu, e o livro de Jonas não conclui com a ideia de que ele teria ou não reconhecido a graça, a bondade de Deus para com ele mesmo e, consequentemente, Deus tinha razão em oferecer aquela graça para os moradores de Nínive. Nós vemos, por exemplo, Saul, que foi usado por Deus por muito tempo, mas em determinado momento se afasta do Senhor e a vida continua, ele continua tomando decisões, mas já não está com a bênção do Espírito Santo. Vemos também Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, né? Depois aí de Jesus, que não é simplesmente homem, mas é Deus completamente. Então, esse sábio também, ele teve um momento onde ele se afastou dos caminhos de Deus. Então, o livro de hoje, o livro, começa com essa reflexão hoje, conhecendo o Espírito Santo, mostrando a necessidade de vivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Então, a diferença, de fato, é a gente viver com o Espírito Santo. E então, ao longo do estudo de hoje, nós vamos ver se o Espírito Santo é Deus, nós vamos ver o Espírito Santo como alguém da Trindade, uma das três pessoas da Trindade, e terceiro, qual a relação do Espírito com a Trindade. Uma coisa importante quando nós vamos estudar a respeito de Deus, de Jesus, da divindade, é que nós estamos entrando em um terreno sagrado. Aqui é algo que nós não dominamos. Quando o ser humano começa a explicar e quer entender quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a gente entra em um terreno onde não nos é revelado completamente quem é o Espírito Santo. Porque se nós compreendêssemos quem é o Espírito Santo, nós seríamos Deus. Não tem como alcançarmos a mente e os propósitos de Deus e do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia revela algumas coisas que são o suficiente e o necessário para que possamos entender a obra do Espírito Santo, o papel que ele tem na Trindade e, consequentemente, aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Então, vamos começar aqui com um texto que está em Atos capítulo 5. Aqui nós encontramos uma passagem onde Pedro e os apóstolos se deparam com um casal que havia feito um voto com Deus. Eles viram muitas pessoas vendendo seus terrenos, entregando aos discípulos os bens que tinham, e eles fizeram um voto. O voto era que se eles vendessem o terreno, se eles conseguissem vender, eles dariam todo o recurso, entregaria aos apóstolos, para que fosse então utilizado da melhor maneira e dentro da necessidade que havia naquele momento. No entanto, aqui no capítulo 5, verso 3, nós vemos aqui algo muito importante que Pedro diz a
Ananias. É, vamos começar do verso 1, porque aí fica o contexto mais claro. Atos capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservada a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então nós vemos aqui claramente de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Não há nada que façamos que possa estar em oculto. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que Jesus Cristo deixou para continuar a obra nesse mundo, em nosso coração, ele faz essa obra de sondar os corações e sabe todas as coisas. Aquela igreja vivia um momento crítico, era o seu início, e Deus, em sua soberania, não permite que essa situação passe desapercebida. As implicações aqui para a igreja seriam sérias e Deus pontua claramente. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando nós também falamos a respeito da obra do Espírito Santo em nossa vida, nós podemos eh, reforçar esse entendimento aqui no livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nessa carta, nós vemos a obra que Deus faz em nossa vida através do Espírito Santo. É uma obra maravilhosa. Imagina você que os discípulos ficaram arrasados quando Jesus morreu. Eles voltaram para suas atividades, estavam completamente desolados, porque a presença de Cristo preenchia a necessidade mais profunda do coração deles. Então, quando Jesus morre, eles não veem o seu mestre, tudo perde o sentido. No entanto, nós vemos que Paulo, ele escrevendo a carta aos irmãos da cidade de Corinto, ele vai falar exatamente sobre essa obra do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então o texto deixa claro: o Espírito Santo, que é Deus, ele quer habitar em nosso coração, ele habita. E a pergunta é: será que o Espírito Santo de fato habita na nossa vida? Ao longo desse dia, aquilo que fizemos, onde caminhamos, o que pensamos, será que de fato o Espírito Santo habita em nosso coração? Algumas pessoas aceitaram o Evangelho após uma vida sem conhecer a palavra, os caminhos do Senhor. Então, tem um encontro com Cristo, com a palavra, e Deus transforma a vida, e essas pessoas veem claramente uma mudança de vida. No meu caso, não foi assim. Eu nasci em um lar onde meus pais já eram da igreja. Então, desde pequeno, eu entendo que o culto é importante, que orar ao Senhor é importante, mas por muitas vezes eu fazia meu culto, a minha oração e saía para as coisas do dia, como que se Deus ficasse naquele momento ali, um checklist, um requisito. Então, eu fiz o meu culto, fiz a minha oração, li minha lição de escola sabatina, fiz minha meditação e agora vou para o dia. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada. E a tragédia na nossa vida é justamente viver o dia sem ter o Espírito Santo conduzindo as nossas ações. Isso faz uma diferença tremenda, né? É, eu acredito que em algum momento você sentiu o Espírito Santo guiando você, em algum momento, seja explicando a palavra para alguém, e fazendo alguma atividade, um livramento que Deus faz, enfim, algo.
E é muito gostoso quando a gente percebe que não está sozinho. Então, quando Deus promete o Espírito Santo, ele quer que a gente caminhe seguro, caminhe com o Senhor. O ser humano, por mais que queira a independência completa, essa é uma mentira de Satanás para tentar nos colocar debaixo do jugo dele. Porque quando Eva se propõe e aceita a proposta de Satanás de buscar ser igual a Deus, ela compra uma ideia, um conceito que não existia. Ninguém pode ser Deus. Essa era a proposta de Satanás para ele mesmo. Ele queria ser Deus. Então ele fala para Eva: Eva, olha, você vai ser como Deus, você vai ser independente. E Eva, no lugar perfeito, maravilhoso, ela fica insatisfeita com todas as bênçãos que Deus havia dado para ela, porque ela comprou uma ideia que Satanás colocou. E quando ela tenta ser igual a Deus, ela, na verdade, está entrando para dentro do domínio e das regras de Satanás. Portanto, propósito de Deus, e Paulo aqui lembra os membros de que nós somos templos do Espírito Santo. Aquilo que outrora fazíamos, já não fazemos mais, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Queridos, há uma bênção especial para o povo de Deus, não há dúvida. Quando a gente analisa e às vezes tem condições de conversar com pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo, que não têm um compromisso com o Senhor, muitas delas passam por momentos onde a conturbação mental, as preocupações, as dificuldades não têm fim. E quando a pessoa entrega a vida ao Senhor, Deus dá uma proteção especial, Deus cuida, Deus ampara. Claro, nós seres humanos temos altos e baixos, às vezes deixamos de olhar para Cristo e começamos a afundar, mas existe uma bênção especial. E o que Deus quer fazer em nossa vida é nos guiar por completo através do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que Deus é um Deus que se manifesta em três pessoas, o Espírito Santo é Deus e ele quer morar em nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui nós vamos avançar aqui mais um pouquinho. Romanos capítulo 8, 11, tem aqui um outro aspecto muito importante, que é a relação entre a presença de Cristo em nossa vida, a relação de Cristo nesse processo e o que acontece a partir daí. Romanos capítulo 8, versículo 11.